Bom dia a todos. Eu quero, primeiramente, agradecer a presença de todos vocês, nossos parceiros, nossos companheiros, nessa luta que nós estamos fazendo frente à violência doméstica contra a mulher. Como todos nós sabemos aqui, é um trabalho árduo, difícil, além de tudo, um trabalho de conscientização e de prevenção. Então, nós temos que trabalhar isso de uma forma geral, tanto a prevenção, como depois acolher essas mulheres. Então, estou imensamente feliz de todos vocês estarem aqui. É a realização também de um sonho meu como mulher, como pessoa e também como vereadora. Muito obrigada mesmo. Eu quero agradecer aos representantes do Poder Público, da Secretaria da Cultura, Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação, da Assistência Social, da Delegacia de Polícia, da Polícia Militar, Capitão Gustavo, muito obrigada. Da OAB, doutoras, muito obrigada. Hospital, nossa Santa Casa também, que até falei para a Ângela, Ângela? Vocês têm pouco serviço lá, Mas nós vamos arrumar mais um para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão dar conta de tudo e com muita honradez, Quero agradecer também às conselheiras da mulher, Nós acabamos de formar o nosso Conselho Municipal das Mulheres, as conselheiras estão aqui também. Muito obrigada. Ao doutor Carlos. Cadê o doutor Carlos? Lá no fundo. Obrigado, doutor. E o senhor é responsável também por tudo isso que está acontecendo. Muito obrigada, viu? E também agradecer a Casa Rosa, Muito obrigada de vocês estarem aqui, de vocês estarem nos ajudando a fazer um trabalho parecido com o de vocês, mas a gente tem muito que aprender, nós aqui de Pederneiras, então, para nós, vocês são um exemplo que nós queremos seguir. Muito obrigada a todos vocês de estarem aqui fazendo essa capacitação, nos ajudando, nos orientando nessa causa. Agradecer também a vereadora Cléo Furquim. Cléo, muito obrigada. Eu queria depois que você falasse algumas palavrinhas aqui para a gente sobre o seu trabalho lá nessa causa também das mulheres. E também agradecer a minha equipe aqui da Câmara Municipal, os assessores, os técnicos, muito obrigada também. Então, gente, eu vou passar a palavra para a Cléo, a vereadora de Jaú, que é a grande idealizadora ali da Casa Rosa, do trabalho que eles vêm fazendo lá, para ela falar algumas palavrinhas, e depois nós vamos dar sequência aí dos nossos palestrantes, tá? Muito obrigada, que vocês aproveitem bem o nosso encontro. Muito bom dia a todos. Primeiramente, em nome da vereadora Regina, procuradora especial da mulher nesta Câmara, a todos vocês, representantes do Poder Público, senhores policiais militares, grandes parceiros nesse trabalho, Carlos, importante, que eu falo que o Carlos foi um dos primeiros homens dessa região a nos apoiar nessa causa. Ali fez o contato com a Mônica lá em Jaú e está trabalhando também nessa parte. Carlos, muito obrigada. Senhoras da Casa Rosa, a nossa secretária coordenadora da Casa Rosa, a Mônica e a Cândida. É uma alegria estar aqui hoje, porque, como comentou a vereadora Regina, esse trabalho é um trabalho que começou lá em Jaú. Quando eu me elegi lá em 2013, eu já vim com essa bandeira de fazer um trabalho relacionado à causa da mulher. E quando nós começamos a entender naquela época toda essa movimentação que já estava acontecendo em outros locais do Brasil, para cuidar dessa temática da violência doméstica, o nosso centro de referência ele teve uma evolução no seguinte sentido, de que abraçar essa temática era uma coisa importante naquele momento. Por quê? Porque todas as cidades, as grandes capitais, já se mobilizavam a exemplos do projeto da Casa da Mulher Brasileira, que foi o que nos inspirou a trazer para Jaú um projeto muito parecido. Nós andamos por várias cidades da região que já desenvolviam um trabalho voltado para essa temática. Descobrimos ali centros de referências que já faziam trabalhos parecidos, e desde então nós começamos a prospectar como poderia ser essa casa de Jaú. E nós conseguimos, graças ao abraçar da comunidade, ao acolhimento que não só o Poder Público de Jaú, entendendo essa causa, nos permitiu, mas nós tivemos também
um trabalho hercúleo no sentido de fazer o convencimento à comunidade de Jaú de que aquele serviço era necessário. Por quê? Porque naquele tempo, em 2015, né, quando nós começamos ali logo no comecinho do ano, já haviam números bastante assustadores com relação às estatísticas de violência, né, contra a mulher. E o que acontece? A gente sabe que a problemática da violência ela atinge não só a mulher, mas, de forma geral, toda a família, a comunidade em que ela está inserida, acaba havendo um problema econômico, porque ela tem prejuízos no trabalho. Então, quer dizer, é uma problemática que tinha que ter uma solução e, ao menos, o começo de um trabalho. E graças a essa equipe maravilhosa, né, que nós temos lá, a Ludmila está aqui hoje, a Maiane, a Nalva, mas assim, nós temos uma equipe que também entendeu a importância desse acolhimento, da forma humanizada de se tratar essa mulher e de colocá-la numa situação de encorajamento para que ela pudesse sair desse ciclo. Então, esse projeto é de fundamental importância e foi um marco na história de Jaú, porque hoje nós somos referência, somos, como disse a vereadora Regina, a quem eu agradeço pelo interesse em buscar esse projeto lá, mas a partir da Casa Rosa, outras políticas públicas foram surgindo. Então, logo no começo também implantamos lá a nossa Procuradoria Especial da Mulher, quando eu era presidente da Câmara. Fizemos, então, essa implantação do serviço Casa Rosa, Centro de Referência da Mulher, voltado à temática da violência, e na sequência já fizemos já um planejamento para que a Secretaria da Mulher existisse. Então, quer dizer, fora a temática da violência doméstica, nós agora estamos alcançando em Jaú a possibilidade de trabalhar de forma ampla com todas as mulheres, porque eu acho que todos os recortes são importantes, não só da violência doméstica, porque nós acabamos, por essa interlocução com mulheres de toda a sociedade, sentindo essa necessidade de que outras políticas públicas pudessem ser implementadas. Então, recentemente foi criada a Secretaria da Mulher, lá em Jaú, chamada Secretaria de Políticas Públicas, que fica aqui a ideia, né, quem está no poder público, de plantar essa semente e que esse trabalho comece a ser feito de uma forma integral, multidisciplinar e intersetorial, que é o mais importante, porque todas as secretarias participam na Casa Rosa, a gente tem um trabalho que interliga não só o setor público de forma interna, mas também a rede de proteção que a gente chama. Então, hoje, nós já conseguimos visualizar os atores da rede de proteção, né, a rede de combate e enfrentamento, e através, então, desse programa da Casa Rosa, nós já estamos conseguindo trazer os parceiros, né, depois a Mônica, as meninas vão falar, que é a Defensoria, a Comissão da OAB Mulher, a Polícia Militar, a Polícia Civil. Nós agora temos a Sala Lilás, que é um outro atendimento importantíssimo, que é porta de entrada na delegacia seccional. Então, assim, Jaú, graças a Deus e graças às equipes, né, que trabalham com essa temática, estão na vanguarda, e é um orgulho hoje eu estar aqui e estar conseguindo fazer com que outras cidades entendam a importância desse projeto. Então, estou aqui apresentar para vocês o nosso trabalho. Agradeço, vereadora Regina, vá em frente, o trabalho não é fácil, o convencimento ele é feito no dia a dia, mas é um trabalho muito compensador, porque a transformação social que ocorre na vida dessas mulheres que passam pelo ciclo da violência, ela é assim, um motivo de muito orgulho para a equipe que trabalha, para nós que elaboramos o projeto e para as pessoas do entorno, porque a vida da mulher é transformada. Então, vejam o projeto, se puderem, vão ter oportunidade de falar mais com as meninas da equipe técnica, da equipe de gestão. Então, tem uma boa capacitação e estamos à disposição quando vocês precisarem de qualquer coisa. Jaú é a casa de vocês. Então, fiquem à vontade e nós estamos lá para o que precisarem também. Muito obrigada a todos. Agora foi. Obrigada, vereadora Cléo. Vou pedir para quem for palestrar, para ficar mais ao centro,
né, para o câmera poder filmar certinho, porque às vezes se ficar andando muito, ele não vai conseguir acompanhar, tá? Então, eu vou chamar a primeira palestrante, é a Mônica, né, que é a Mônica, né? O cronograma está ali com o Paulinho. A Mônica, que é a coordenadora da Casa Rosa, né, uma parceira. Tive a oportunidade de ir lá, pessoalmente, conhecer a Casa Rosa e a Mônica, que foi extremamente receptiva, nos mostrou, eu e o Emerson, que fomos lá. Então, isso nos estimulou a dar sequência aqui. Mônica, obrigada, viu? Tá? Fica à vontade. Tá? Bom dia a todos. É um prazer a gente poder estar participando e melhorando a nossa região em relação ao enfrentamento à violência contra mulheres. Como a Cléo falou, a Casa Rosa é bem nova dentro de Jaú. Nós esse ano vamos completar 4 anos, mas assim, há uma demanda crescente, vertiginosa, a gente está percebendo. Lembrando que não precisa de encaminhamentos. A Casa Rosa é porta aberta. A mulher tem dúvida, ela está se sentindo acuada, está se sentindo sobre algum tipo de violência, ela tem a Casa Rosa à disposição para receber as orientações e as ajudas. Nós vamos passar um videozinho institucional, é bem rapidinho, é 2 minutos, porque muitos daqui não conhecem fisicamente o espaço. E aí, depois do videozinho, eu vou explicar os nossos serviços, a parte operacional da casa. Há pouco mais de um ano, a cidade de Jaú, localizada no interior de São Paulo, ganhou um aliado no combate e enfrentamento a todo tipo de violência contra a mulher. O Centro de Referência e Atenção da Mulher, denominado Casa Rosa, doutora Maria Antônia Sinatura Barros, chegou para apontar demandas, levantar dados concretos e tornar efetiva a implantação de políticas públicas para as mulheres, por meio de ações específicas, integrando e humanizando o atendimento psicossocial e de saúde às mulheres em situação de violência. É um equipamento público que faz atendimentos interdisciplinares e multissetoriais para as mulheres jauenses, de forma gratuita. Visa o desenvolvimento de estratégias efetivas de prevenção e de políticas públicas que garantam a conscientização das mulheres e seus direitos, a orientação quanto à responsabilização dos agressores, a assistência qualificada às vítimas e ao tratamento multidisciplinar da saúde da mulher. A Casa Rosa integra no mesmo espaço serviços especializados para o atendimento às vítimas expostas aos mais diversos tipos de violência, com um trabalho voltado à integração e formação de uma rede de atendimento que agiliza os processos envolvidos na problemática da violência doméstica. O local tem como principais atividades acolhimento, apoio psicossocial, assistência jurídica, promoção de autonomia econômica, cuidado para as crianças envolvidas durante os atendimentos, brinquedoteca, serviços de saúde como cardiologia, dermatologia, fonoaudiologia, nutrição, planejamento familiar, ginecologia, contracepção de emergência, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, AIDS e um serviço inovador e pioneiro na rede pública de saúde, fertilidade humana. Além disso, oferece orientação e acesso aos programas de assistência social disponíveis na rede pública. E o mais importante, desenvolve uma ação multidisciplinar de integração da rede de assistência à mulher vítima de violência em Jaú, através de sólidas parcerias formalizadas, Delegacia de Defesa da Mulher, DDM, varas especializadas, Ministério Público, Defensoria Pública e OAB Mulher. Bom, deu para vocês terem assim uma pequena ideia, né, do espaço físico que nós temos lá. O principal, se eu pudesse definir para vocês, o principal assim foco ali da Casa Rosa é o acolhimento humanizado. Essa mulher, quando chega na casa, ela está totalmente desestruturada emocionalmente, fragilizada, situações de vulnerabilidade. E aí a gente utiliza a nossa equipe técnica, né? Então, sempre que ela chega, vai passar por um acolhimento, onde vão ser diagnosticados e identificados as possíveis necessidades que ela venha a ter. Nós passamos o vídeo, agora vamos colocar para você as estatísticas que eu tenho. Não
Dados sobre a violência em Jaú. Esses números, na realidade, o que são formados dentro da Casa Rosa. O número é muito maior do que isso. Mas até então, a DDM não tinha dados para nos fornecer. Vigilância epidemiológica também não tinha dados concretos. A gente sabe que isso aqui é muito mais. Esses dados são o que nós conseguimos nesses 4 anos dentro da Casa Rosa. Então, vocês podem... acho que no fundo deve estar mais difícil de visualizar, mas a mulher sofre violência por pais, irmão, padrasto, marido, companheiro. Então, tem uma série de fatores, né? O que é pai, mãe. Então, por quem ela sofreu a violência? Os tipos de violência, o que mais ocorrem, né? Então, violência física, a maior ali é a psicológica. Esse é, sem dúvida, a maior dificuldade, que muitas vezes ela está sofrendo violência e nem se dá conta que o que ela está passando é uma violência. Temos também a sexual, patrimonial, moral, virtual, enfim, são vários tipos de violência que a mulher muitas vezes sofre, algumas ela tem consciência, outras nem tanto. Um dado que nos alarmou e deixou a gente bem apreensivo, que talvez no início da casa a gente não tivesse, não tínhamos essa dimensão. Das nossas pacientes lá, 79% delas têm ideação suicida. É um número muito alto. E dessas mulheres que têm essa ideação, das mulheres que frequentam a casa, 39% já tentaram suicídio. Para vocês verem como é complicado a violência sofrida. Não é só aquela violência física, ela traz consequências, sequelas muito sérias. Então, a gente está preparado lá na Casa Rosa para dar todo esse atendimento. Não é só a violência física, e aí depois as meninas vão passar com mais detalhes. Vamos lá? Aqui nós fizemos um mapeamento da cidade, o maior número de casos por bairro. Então, hoje a gente consegue identificar, dentro da Casa Rosa, qual é o bairro que mais teve demanda. E aí, juntamente com a Secretaria de Políticas Públicas, a gente vai poder fazer um trabalho mais direcionado para aquele bairro. Então, a gente vai poder chegar aonde a gente está percebendo que a concentração maior de violência está acontecendo. E isso é um dado bacana também para quem trabalha na nossa rede, que é a Polícia Militar, que é a própria delegacia. Então, você conhecer o seu entorno, conhecer a sua cidade, seu município, as suas dificuldades, faz uma diferença enorme na hora de fazer esse enfrentamento. Dentro da Casa Rosa, a gente tem esse trabalho pós-violência, quando a mulher já passou, já identificou, quando ela chega lá ou por demanda espontânea, por alguns encaminhamentos, e a gente tem também o cuidado de trabalhar na prevenção, que é mais ou menos o que a gente está tentando fazer aqui. Aqui é uma capacitação, mas nós estamos falando sobre violência, falando sobre o que é violência, onde surge a violência, e isso a gente leva para a população em Jaú. A gente tem palestrado em indústrias, a gente tem palestrado em hospitais. Então, temos lá Amaral Carvalho, tivemos Unimed, Balastofano, várias empresas nos procuram para que a gente fale sobre violência, porque um profissional que está vivenciando isso dentro de casa, ele não tem o mesmo rendimento, ela vai faltar, ela vai chegar lá, ela vai adoecer, né? E isso, para a empresa também, hoje em dia a gente sabe que o RH das empresas tem esse cuidado, estão abrindo esse olhar e esse ouvido para esse segmento. Dentro da Casa Rosa, a gente tem palestras temáticas, que aí são de acordo com o período. Por exemplo, mês de setembro, a gente fala sobre suicídio, que é um tema muito forte. Mês de março, a gente procura, como é o mês da mulher, resgate de autoestima e ações direcionadas para isso. Só como alguns exemplos, né? Nós temos também palestras fixas que acontecem dentro da casa, palestras semanais e palestras mensais. São palestras que... sobre tipos de violência, temos palestra de planejamento familiar, sobre saúde da mulher. Vamos lá. A gente tem as palestras externas, que eu comentei agora há pouco. Aí são alguns exemplos, de algumas palestras que nós fizemos. Vocês podem perceber que é um público bem... homens, mulheres, tem adolescentes também, porque o que é importante, a gente quebrar a gente poder entrar nessa família, poder falar sobre o assunto, e cada um vai fazer a sua reflexão. Porque é muito arraigado no senso comum que o homem é o provedor da casa, quando a mulher não obedece, então tem as consequências, que aí depois elas vão falar um pouquinho mais detalhado sobre isso.
Nós também desenvolvemos, dentro da Casa Rosa, cursos de oficinas, né? Eles são desenvolvidos através de parcerias de voluntários, empresas que se oferecem para dar alguns cursos e palestras internos. E a gente tem também parceiros institucionais, como o SEBRAE, como o SENAC. São pessoas que têm, junto com a equipe técnica, a gente formata para o semestre, né, de acordo com o que a gente está fazendo orientações para essas mulheres, e a gente traz esses palestrantes. Agora, no mês de maio, a gente já tem agendado em dois turnos com o SEBRAE Móvel. Então, ele vai lá falar sobre MEI, sobre... enfim, abrir esse leque de possibilidades para a mulher ser inserida ou novamente, ou para quem nunca trabalhou, ser inserida no mercado de trabalho. Alguns exemplos que a gente costuma levar também, sempre que possível, os pacientes para fora da casa, para conhecer como funciona um ateliê de artesanato ou de costura, dar oportunidades para que ela enriquecer esse universo dela, para que ela conheça outras possibilidades. Não adianta a gente dar uma oficina super bacana, de exemplo, de mobile e feltro, né? Se ela não frequenta pessoas que utilizam isso, ela não vai ter para quem vender. Se ela nunca viu como é feito, a internet tem, mas ela não vivenciou, ela pegou aquela imagem, então fica solta no ar. Então faz parte dessa vivência, levar ela a ter essas experiências. Vamos lá? A gente também trabalha muito em rede em relação a ações que a gente chama de cidadania. Então, a gente está indo para a praça, a gente vai para os bairros, levando as orientações, levando os serviços da Casa Rosa, que sempre a equipe, então a gente vai falar um pouquinho aí na frente, a gente tem dentro da Casa Rosa uma equipe multidisciplinar, composta por uma terapeuta ocupacional, assistente social, psicóloga. Aí eu tenho também a área de saúde, que é muito importante, que foi uma sacada genial da vereadora Cléo. Por quê? A maior parte dos CRANs que a gente conhece, que são Centros de Referência e Atenção à Mulher, eles focam muito na parte psicológica, assistente social e jurídico, que é super importante dentro de um CRAN. Mas, e aí faz os encaminhamentos para a rede. Então, essa mulher ela vai ter que procurar um psiquiatra, ela vai ter que procurar um ginecologista, tudo fora da casa. Nós conseguimos trazer eles para dentro da Casa Rosa. Então, ela chega ali, muitas vezes, ela não está precisando de um psiquiatra. Então, ela tem um cardiologista que faz essa função, que vai diagnosticar se ela está com o princípio de uma síndrome do pânico, ele pode prescrever um ansiolítico, ele vai conversar com essa mulher, ele vai entender o processo que levou ela a se adoecer. Muitas vezes, uma pressão alta é desencadeada pelo emocional, uma pré-diabetes. Então, a gente tem toda essa estrutura ali dentro, ela não se expõe, ela não precisa contar, muitas vezes, toda a vida, o histórico dela lá fora, porque esse profissional sabe que se a mulher está ali, ela tem um histórico, e a gente se conversa como equipe, né? Aí nós temos uma nutricionista que, encaminhado pelo cardiologista, pode fazer todas essas orientações, né, para sanar essas possíveis patologias que ela tem, sem contar no resgate da autoestima, né? Porque essa mulher ela vai se sentir cuidada, vai se sentir tratada, querida ali dentro. Nós temos também um dermatologista, que faz... o dermatologista, na verdade, a maior parte das doenças cutâneas, elas têm fundo emocional. Então, a gente tem o caso de vitiligo, psoríase, temos também queda de cabelo, quebra de unha, tudo está relacionado muito com o emocional dessa mulher. E voltando de novo, o resgate da autoestima, né? Temos também dentro da Casa Rosa, o setor de planejamento familiar, que o planejamento familiar vai estar um pouquinho para frente, pode passar, Má? O planejamento familiar, ele diz o quê? É uma lei federal que nós trouxemos para casa. Então, ela tem orientações sobre os métodos contraceptivos. Ela pode ter opção de colocar, seja pílula, seja injetável, colocação do DIU totalmente gratuito. A gente faz o coleta do Papa Nicolau ali na casa. Se ela precisar, se ela decidir que quer uma contracepção definitiva, nós temos a laqueadura, a gente tem um urologista, que nesse caso atendemos homens, para fazer a vasectomia. Então, assim, a gente procura cuidar dessa mulher num todo, porque uma mulher que chega lá, às vezes, no quinta gestação, existe, tá? Não é lá atrás, não. Hoje ainda acontece muito. Então, ela tem essa oportunidade de tirar as dúvidas com esse ginecologista. A gente tem uma enfermeira que fica de segunda a sexta, período integral dentro da casa. E mais um detalhe, todos esses serviços que a gente está comentando, eles
entre aspas, camuflam esse problema da violência. Muitas vezes a gente tem dificuldade com pacientes que não poderiam ir na Casa Rosa se fosse somente para tratar de violência, porque a hora que o marido descobre, como é que fica? Então ela pode alegar que ela foi no nutricionista, ela pode alegar que ela foi para colher um Papa Nicolau. Isso é uma coisa muito importante, que vocês devem pensar realmente. Essa mulher, primeiro, ela não fica estigmatizada. Ah, saiu da Casa Rosa, aconteceu alguma coisa. Se ela está indo lá porque a coisa não é legal, né? Então, não. Então, mascara bem. Ninguém sabe por que essa mulher está indo na casa ou o que ela foi fazer lá. Inclusive, ela pode estar indo só assistir uma palestra, pode estar indo participar de uma oficina, né? Aí, no final, depois do finalzinho, aí a gente vai ficar aberto também a perguntas, né? Se vocês tiverem alguma pergunta sobre a parte operacional da casa, a gente vai estar à disposição para atender. O folderzinho que vocês receberam tem o telefone da casa, tem o e-mail e tem algumas coisas do serviço que a gente falou. Vou chamar agora a Maiane, que é a nossa terapeuta. A Cândida, acho que vai falar primeiro, né, Cândida? Explicar, dar sequência para nós a respeito da importância de políticas públicas na cidade. Bom dia a todos aqui, estou aqui. Bom dia a todas e todos. É uma satisfação estar aqui com vocês. Vai ser difícil ficar paradinha, mas eu vou me disciplinar aqui. O dia de hoje, né, é o prenúncio realmente de um ótimo dia, porque estamos aqui comungando de algo em comum, né? A gente está numa grande mesa trocando experiências, né? E isso é muito valoroso. E aí, assim, eu citei algumas palavras que definem o dia de hoje. Troca, experiências que se transformam em paradigmas, parcerias também. Sonhos / realidade, projetos que inspiram, políticas públicas, humanização, rede. Certamente essas palavras vão permear todo o nosso dia aqui hoje. E aí eu vou fazer só uma viagem ao tempo e resgatar quando tudo começou em Jaú, a nível de políticas públicas. Falar de mulheres na política, defender cotas de gênero na política, representa apenas um passo. Porque mulher na política, quando faz política para outra mulher ou para outras mulheres, o cenário se transforma. A equidade pede passagem e o vespeiro da violência se estremece. Então, quando tudo começou em Jaú, a vereadora, a senhora Cléo Forquim, não se intimidou com os alarmantes dados daquele momento. Se indignou com a assombrosa realidade das mulheres, cumpriu os direcionamentos legais e estabeleceu um sólido processo de políticas públicas no município. Materializou projetos como a Casa Rosa, o centro, que é o centro de referência, né? Leis de inclusão também da mulher, tem várias leis no município que são importantes para poder materializar os direitos das mulheres. E instituiu também a Procuradoria Especial da Mulher na Câmara e agora, recentemente, a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, a qual eu tenho a honra de fazer a gestão dela. Né? E essa secretaria, o que é isso? Né? O que é uma Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres em todo esse contexto? Ela representa, na verdade, uma resposta a vários instrumentos jurídicos que determinam que os municípios instituam um organismo de políticas públicas no âmbito municipal. Né? E esse organismo de política pública ele tem um papel muito importante, né? Porque as ações vêm e as ações não permanecem. As ações de intervenção, as ações de enfrentamento. E quando se consolida em políticas públicas, elas permanecem naquele município, elas precisam ser cumpridas e determinadas ali por lei. Então, o Pacto Nacional de Políticas Públicas, que foi instituído depois da CPMI, o Brasil teve uma CPMI em 2012, e o Senado promoveu um estudo de mais de um ano em todos os municípios do Brasil, todos os estados, e foi detectado uma recomendação no relatório final que todos os municípios tivessem não só o organismo de políticas públicas, como
todo o desencadeamento dessa política, né? Que são os centros de referência, que são as campanhas e os projetos de prevenção, de monitoramento das medidas protetivas, as varas especializadas em violência doméstica, os conselhos de direito, assim, várias determinações que foram instituídas através desse pacto depois da CPMI. Então, aqui hoje também a gente passa a cumprir, né, essa determinação. A gente está aqui fazendo o quê? Prevenção, estudando as possibilidades de estabelecer e construir, consolidar essas políticas públicas. Mais tarde a gente vai falar um pouco sobre Lei Maria da Penha, vamos especificar. Foi mesmo para dar um bom dia a todos e todas, tá? E abrir a palestra aí da equipe técnica, que vai nos abrilhantar com bastante informações. Um bom dia a todos. Bom dia. Eu sou a Maiane, eu sou terapeuta ocupacional lá da casa, né? Eu acho que eu vou passar. E a gente nomeou esse encontro como o primeiro encontro de capacitação, né? Por que a gente fala primeiro encontro? Porque é um assunto amplo demais, né? Então, a gente primeiro precisa sensibilizar, identificar o que acontece, inclusive, com a gente, o que a gente pratica, o que a gente julga muitas vezes, para depois a gente ir começando a mudar essa realidade. Então, eu acho que lá na casa a gente trabalha isso todos os dias. A gente tem muitas conversas sobre as nossas opiniões mesmo e o que a gente entende de visão de mundo e a gente vai desconstruindo esses conceitos que são colocados na gente a vida toda. Então, o objetivo dessa primeira parte é refletir sobre essa sociedade que a gente vive. E aí eu começo com duas manchetes bem recentes, né? De violências domésticas que saíram aí a nível nacional. Uma universitária de 19 anos é queimada viva. Ele percebeu que ela estava na cama com o cunhado, mas ela estava sendo estuprada por esse cunhado, né? Então, quantas violências essa jovem sofreu e ela morreu como culpada. E esse caso é aquele no Rio de Janeiro, que a mulher conheceu aquele homem pela internet, conversou com ele por 8 meses, marcaram um encontro, se encontraram e ele a espancou por 4 horas e claramente tentou matá-la. E aí é importante a gente pensar nos comentários. Que comentários que a gente ouviu dessa mulher? Como ela coloca dentro de casa um homem que ela nunca viu? E essa pessoa aqui, como ela deita de porta aberta e deixa o cunhado estuprá-la? Então, quer dizer, quem é culpado na situação? A mulher, né? A mulher é culpada. E aí, nesse caso aqui, a gente ouve também. Por isso que tantas crianças são estupradas. A mulher coloca qualquer pessoa dentro de casa. Então, a gente vê a mulher sempre sendo responsabilizada pelos atos de violência que ela sofre, né? Aqui tem um vídeo. O Jornal Nacional teve acesso às imagens das câmeras de segurança do prédio onde a advogada Tatiane Spitzner e o marido, Luiz Felipe Manweiler, moravam em Guarapuava, no Paraná, e onde ela morreu. Tatiane caiu do 4º andar e as câmeras mostram que, ao chegarem ao prédio, Luiz Felipe a agrediu de forma covarde. Ele está preso, suspeito da morte dela. São 2h34 da madrugada do dia 22 de julho, quando a advogada Tatiane Spitzner e o marido dela, o biólogo Luiz Felipe Manweiler, chegam de carro ao prédio. O casal volta de uma festa. Eles param em frente ao edifício. Ele está ao volante e ela no banco ao lado. A câmera de segurança registra Luiz Felipe dando 2 tapas no rosto de Tatiane. A porta do carro é aberta, mas fechada em seguida. Pouco depois, Luiz Felipe abre a porta do carro novamente.
puxa Tatiane pelos cabelos e balança a cabeça dela várias vezes. A advogada fecha a porta. Luiz Felipe a agride mais uma vez e arranca com o carro. Eles entram na garagem do prédio e param perto dos elevadores. Luiz Felipe sai primeiro, vai até a porta do passageiro e tira Tatiane à força. Ela é prensada por ele contra o carro. Luiz Felipe volta para o carro e vai em direção à rampa de saída da garagem. Tatiane caminha até Luiz Felipe. Ele desce do carro. Neste momento não é possível ver com clareza o que acontece, mas Luiz Felipe a agride mais uma vez. Tatiane entra no elevador e aperta o botão do térreo. Luiz Felipe entra logo em seguida e a segura pelos braços. Ele prensa a esposa contra a parede e aperta o botão do quarto andar, onde fica o apartamento do casal. Quando o elevador chega ao térreo, Tatiane tenta descer, mas é agarrada por Luiz Felipe. Ela se debate, tentando escapar do marido, que consegue levá-la de volta para o elevador. Quando a porta fecha, Luiz Felipe chacoalha Tatiane violentamente e a joga no chão. Quando o elevador chega ao quarto andar, Luiz Felipe força Tatiane a sair. Ela cai no corredor, se levanta e é empurrada. Luiz Felipe pega as coisas dela e vai atrás. Testemunhas disseram que o casal discutiu e que Tatiane Spitzner gritou por socorro quando estava no apartamento. Foram 15 minutos entre a saída do elevador e a queda de Tatiane. A câmera de segurança registrou a queda, mas é uma imagem muito forte. O corpo de Tatiane ficou inerte na calçada durante 3 minutos, até a chegada de Luiz Felipe. Às 3 da manhã, ele entra no elevador carregando o corpo de Tatiane. Nós editamos a imagem. Luiz Felipe coloca o corpo no chão do elevador e põe as mãos na cabeça. Depois, ele leva o corpo para o apartamento, onde trocou de roupa antes de fugir. Enquanto isso, às 3h04, a polícia chega, depois de ter sido chamada por vizinhos. Os policiais vão até a entrada do prédio, no mesmo momento em que Luiz Felipe reaparece ainda no quarto andar. Com um pano, ele limpa marcas de sangue no corredor, esfrega o chão e as paredes do elevador. Ele sai novamente do elevador, mas volta em seguida e esfrega mais uma vez a parede. A movimentação continua na entrada do edifício, enquanto Luiz Felipe chega à garagem. Às 3h08, ele sai com o carro. A câmera de segurança mostra, numa mesma imagem, a polícia em frente ao prédio e o carro de Luiz Felipe passando na rua logo atrás. Luiz Felipe Manweiler foi preso a mais de 300 quilômetros da... O Jornal Nacional... Incomoda, né? Incomoda muito. Eu acho que esse vídeo tem um tempinho já que a gente vem usando ele e causa essa sensação ruim toda vez que eu vejo ainda. Por quê? Será que ela pensou que ela ia morrer? Essa dúvida que eu sempre tenho. Porque eles param na garagem, na frente da garagem, ela abre a porta, aí ela fecha a porta, ela abre de novo. Eles entram na garagem, ela sai correndo do carro, mas ela volta para encontrá-lo. Porque eu acho que é bem isso que demonstra a relação de violência doméstica. Ao mesmo tempo em que ela tem medo, ela tem amor, né? Ao mesmo tempo em que ela acredita que ele possa machucá-la, é a pessoa que ela se casou, né? E tem expectativas, e tem sonhos, e tem esperança de mudança. Então, é bem impactante pensar que talvez ela teve a oportunidade de sair e não saiu, né?
Para a gente falar de violência contra a mulher, eu sempre começo falando o que é violência em geral. Porque a gente vive num contexto, numa sociedade em que a violência é muito presente. Então, qualquer atitude ou ação que cause algum prejuízo físico ou moral a uma pessoa ou ser vivo é violência. Né? Pode ser também aquele ato que agride ou pretende agredir. Então, não só a pessoa que efetiva essa agressão, né, mas aquela que pretende também. Só que a gente vive situações de violência todos os dias e a gente não para pensar. Inclusive, algumas situações a gente entende como lazer, né? Como os jogos de videogame, o MMA, até mesmo o futebol, que se não tiver muito contato é mariquinha. O jogador que evita confronto é mariquinha. Então, a gente convive com isso todos os dias e aceita, né? E a violência sempre existiu. Pessoas sempre se mataram, o mais forte sempre agrediu o mais fraco, seja por conta de comida, terra, desde lá da nossa história. Então, é um movimento social, né, que sempre esteve presente na nossa humanidade. E aí eu pergunto para vocês, como é a história da mulher no mundo? A nossa história. A mulher podia fazer as escolhas dela? Não podia votar, não podia estudar, mulher não tinha CPF. Alguém assistiu aquela série do Netflix, Coisa Mais Linda? Vocês assistiram? Ela não conseguia fazer um empréstimo no banco, porque ela não tinha o CPF de um homem, né? Ela não era mais casada, ela não tinha mais contato com o pai, porque ela tinha brigado, ela não conseguia fazer um empréstimo. Isso na finalzinho da década de 50. Né? Estamos falando de 70 anos atrás. Ela não podia ser independente. Né? Então, a nossa história é de submissão. A gente tinha que ser obediente primeiro ao pai, depois ao marido. Tinha que viver com ele até que a morte nos separasse. Né? A gente não tinha o poder de escolha. Então, a mulher não tinha dinheiro, não tinha trabalho. E se ela resolvesse se separar, como era? Primeiro que não existia o divórcio, né? A lei do divórcio é de quando, doutora Cândida? 77? Década de 70, a lei do divórcio, né? Então, a mulher não podia se separar. E se ela resolvesse sair de casa, ela perdia todos os direitos, ela perdia a guarda dos filhos, e ela era extremamente julgada pela população, né? Que era a mulher desquitada. E aí, a gente tem na nossa sociedade a agressão como forma de correção. Quem aqui tem filhos? Quando o nosso filho apronta, eu não tenho, mas eu falo nosso, né? Quando o filho de vocês apronta, qual é o primeiro instinto de correção? A vontade inicial que a gente tem na hora da raiva. Qual é? Bater. E por que a gente bate? Porque a gente quer agredir? Não, porque a gente quer ensinar, né? Eu lembro de ouvir isso de muitas pessoas. Eu bato porque eu te amo, você vai me agradecer. Eu estou te ensinando. A gente faz isso com os filhos. Por quê? Porque a gente educa as crianças. Se a mulher não tinha possibilidade de escolha nenhuma e ela era dependente do homem, o homem bate na mulher, um dos motivos para ensiná-la a ser o que é mulher boa. Né? A gente carrega isso da nossa história, muito. Né? Eu bato porque eu te amo, é assim que tem que ser, ou eu bato porque a culpa é sua. Você está apanhando porque você fez isso. Então, a gente, hoje em dia, é muito falado sobre questões, né, de educação não violenta e formas diferentes de educar os filhos, mas a gente precisa pensar o quanto a gente reproduz. Porque como nossa filha vai aprender? Ela percebe que se ela apanha, ela aprende.
Como que o nosso filho vai aprender? Ah, meu pai está me batendo, eu vou bater em outras pessoas. Né? Então, para a gente começar a mudar esse conceito de violência, a gente precisa mudar nossas atitudes, primeiramente. Né? E aí, assim como a mulher carrega uma história de submissão, o homem carrega também toda uma carga aí histórica e cultural. Por quê? O homem tinha que ser o provedor, né? Tinha que manter a casa, homem não podia chorar, homem não podia fazer atividades que exigem delicadeza, como balé, cozinhar, artesanato. Até hoje a gente vê algumas relações em que os casais optam pela mulher trabalhar e o homem ficar em casa cuidando das crianças. É bem aceito? Hoje em dia? Não. E muitas vezes não é bem aceito por nós mulheres. A gente olha com olhos, torce o nariz, né, faz cara feia. Porque a gente também julga. Né? Questões para a gente pensar. Algumas imagens aqui para a gente identificar se são violência ou não. O que vocês acham dessa? Vocês acham que é violência? A mulher está feliz? Olha a cara dela. Né? Sempre que eu vejo essa imagem, eu penso na rotina moderna do casal, né, em que a maioria dos casais, os dois trabalham, e aí chegam os dois em casa. E aí a mulher, super brava, limpando a casa, e ele sentado tomando a cerveja. Né? E essa aqui? Dá para todo mundo ler? Cabelos brancos, ele experiente, ela velha. Saindo cedo do trabalho para cuidar de criança, ele fofo, ela preguiçosa. Limpando, ele estrela do rock, marido super incrível, ela mulher. O que a gente pensa quando a gente vê uma mulher com a raiz branca do cabelo? Ah, tá desleixada. Ah, o marido dela vai largar dela. Né? E o homem? E o Zé Maier na TV? Como a gente vê? Né? Charmoso. O quanto a gente julga as mulheres que saem cedo do trabalho para cuidar de criança. Ah, cada dia inventa uma desculpa. Esse filho não tem mais doença para ter, porque ela inventa todas as doenças para a criança. A gente muitas vezes julga isso. E quando o homem, o marido, o namorado, enfim, contribui, né, e divide as tarefas de casa, o que a gente pensa? Ou o que a gente fala para as outras pessoas desse companheiro? Ah, ele me ajuda. Vocês já ouviram essa expressão? Meu marido é bom, ele me ajuda. Será que é ajuda? Duas pessoas que vivem na mesma casa deveriam dividir as tarefas, né? Mas nós, muitas vezes, reproduzimos isso. E aí, se a gente fala que ajuda, eles vão entender como obrigação. Se ajuda, eu faço quando eu quero. Isso é violência? E isso? É muito importante a gente pensar que nós lá da Casa Rosa sempre falamos isso, que a gente não quer sair dessa posição e vir para essa. Porque assim como nós somos contra a violência contra as mulheres, a gente é contra a violência contra as crianças, como eu acabei de falar para vocês, e contra os homens, sem dúvida. Né? A gente busca fazer as mulheres perceberem as atitudes que elas têm, e muitas vezes são essas atitudes. Né? Muitas vezes é um contexto violento em que todas as partes se agridem mutuamente. Então, não é essa posição que a gente quer. Ser pai é saber que as obrigações com a rotina dos filhos não é tarefa somente da mãe. Onde começa a violência? Ela trabalha, ele trabalha. Ela cuida da casa, ele está cansado demais para ajudar.
ela vira à noite com o filho doente, ele descansa. Isso é real? E quantas vezes a gente vê esse cenário se reproduzindo? Né? Então, onde começa a violência? Não é lá no espancamento, na mulher que é queimada viva, na que é jogada do quarto andar. Começa muito antes disso, né? Em pequenas ações que vão acontecendo no nosso cotidiano. Essa imagem aqui, ela mostra o quanto que as relações de poder trazem violência. No primeiro quadrinho, o patrão dá uma bronca, grita com o empregado. O empregado chega em casa, agride a esposa. A esposa vê o filho aprontando, xinga, briga com o filho. E a criança, coitada, sobrou o gato para ela brigar. Né? Então, o quanto a pessoa que se intitula mais forte agride o mais fraco, mesmo que seja um pouquinho mais fraco. Né? Numa casa, a gente tem relações de poder e elas são aspectos e características de violência. Aí uma charge que esse mundo está mudado. E aqui a gente mostra uma relação entre marido e mulher, o filho presenciando a agressão. Isso é muito comum, né? Nunca é só a mulher que é agredida, os filhos também são, mesmo que não fisicamente, mas eles são testemunhas. E lá na casa a gente atende as filhas, né? Porque lá a gente só atende mulher, as filhas de mulheres que são violentadas também, porque isso aqui acontece muito. A criança observa isso acontecendo e entende que isso é normal e vai carregando isso para a vida dela, né? Essa criança que cresce, reproduz esse mesmo comportamento com a mulher. E o filho observa isso e reproduz na escola. Tem alguém da educação aqui? E aí a gente vê muito isso nas escolas, né? Aquela criança que é muito violenta, que xinga demais, que é muito agressiva. E alguma coisa por trás disso tem, né? E aí a importância do profissional da educação ter essa sensibilidade, que não é aquela criança terror, né? Ai, que ninguém quer ficar perto. Tem alguma coisa por trás disso, ninguém é assim à toa. E para vocês que são pais e mães, quando o filho apronta na escola, bateu no amiguinho. Muitas vezes a gente corrige o nosso filho batendo. A gente quer mudar um comportamento errado nele, reproduzindo o mesmo. Então a gente só reforça esse comportamento da violência. Que é um vídeo que a gente trabalha lá na casa, conta uma historinha. Esse foi o dia mais feliz da minha vida, o dia do meu casamento. Finalmente eu havia encontrado o amor da minha vida. E logo após o casamento, nós tivemos nosso primeiro filho. Mas junto com o bebê vieram nossas primeiras discussões. Nós tínhamos muitos problemas financeiros. E toda vez que nós brigávamos, ele me agredia. Eu pensava em me separar dele, mas se eu fizesse isso, como que eu iria me sustentar? E como cuidaria do nosso filho, ainda bebê? Então, eu preferi deixar para lá, deixar as coisas como estavam, com a esperança de que um dia ele mudasse. Mas ele não mudou. Apenas piorou. Nem a maquiagem ocultava mais os meus ferimentos. Até que um dia, minhas esperanças foram embora, junto com a minha vida. Polícia. Sim, polícia militar. Oi? Alô, pode falar?
meu marido tava me espancando. Quem? O meu marido. Seu marido? Eu consegui correr e deixar meus 2 filhos ali. Eu tô toda machucada. Polícia Militar. Tá dando aqui em casa, meu pai, ele quer bater na minha mãe. Ele tá ameaçando colocar fogo na casa. Se vem rápido, pelo amor de Deus. Ele tá ameaçando minha mãe. Por favor, eu preciso de ajuda. O meu namorado tá me agredindo. Agora eu preciso de ajuda. Você contar no meu celular vai ser pior. Tô te avisando. Certo? Ele mora perto do dele. Boa noite. É da Polícia Militar? Eu preciso de uma viatura com urgência. Por favor, meu marido entrou embriagado agora, quase me matou dentro da minha casa. Ele tentou lhe agredir? Me agrediu, ele quase me matou. Eu tava dormindo, eu e minha filhinha de 5 aninhos. Moço, pelo amor de Deus, eu preciso de uma ajuda na rua. Moço, eu me acordei, eu acho que o ex-marido da moça matou a minha sobrinha. Pelo amor de Deus, me ajuda. Ai, vai ter que fugir, vai fugir. Puxou. Para, tá preso. Tá com bastante ferimentos, vai precisar ser conduzido ao hospital, tá ok? Bom, estamos de ronda aqui atrás do agressor. Você tá agora no local? O povo manda apoio, que é o masculino tá fugindo do local. O agressor tá preso e tá sendo conduzido pra delegacia. Uma mulher é agredida a cada 5 minutos no Brasil. Mais de 4.000 mulheres são assassinadas por ano. O medo continua sendo o principal motivo para que as mulheres não denunciem os agressores. Denuncie, ligue 180, não se cale. E aí? Outro vídeo impactante, né? O áudio da segunda parte é real, né? É disponibilizado pelo Copom. Mas esse vídeo, ele conta uma história, né? E uma história que é real com todos nós, né? Que quando a gente se envolve com alguém, a gente se envolve porque gosta, né? Porque tem esperança, porque gosta de estar junto. E a gente nunca sabe quem é essa pessoa, né? A gente tem uma psicóloga lá que disse que o agressor nunca vem em formato de monstro, com uma luzinha vermelha acesa. A gente viu o exemplo daquele... Ele era professor, né, do primeiro vídeo. Ele era uma pessoa bonita, professor universitário. Então, ele foge daquele estereótipo de agressor bêbado, dependente químico, que não tem trabalho. Então, não dá para a gente saber, né? E esse vídeo conta que sempre numa relação existem vínculos afetivos, sonhos, esperanças. Muitas vezes tem filhos envolvidos e a preocupação com eles. A gente escuta muitos casos de que, mas meu filho vai crescer sem pai, eu prefiro aguentar isso do que ele ficar sozinho, sem o pai dele em casa. Tudo isso permeia a cabeça da mulher, né, na tomada dessa decisão. E a mulher não encontra saída para resolver esse problema. Ela acha que a vida dela vai ser isso a vida inteira mesmo, que não tem outra possibilidade de vida. Vocês já pararam para pensar por que a gente aceita piadas de mau gosto contra as mulheres? Por que a gente educa as crianças e os adolescentes para reproduzirem o mesmo padrão de relações desiguais? Quem tem casal de filhos aqui? Meninos, casal, um menino e uma menina. Os seus filhos têm obrigações em casa, tarefas? As meninas têm a mesma que os meninos? Questões para a gente pensar, né? Muitas vezes a gente reproduz a rotina da mulher em casa com as nossas filhas, né? E aí o menino pode almoçar e jogar videogame, ou, enfim, brincar com o amiguinho. E a menina, às vezes, tem que arrumar a cama dela e do irmão, lavar o prato dela e do irmão, né? As crianças aprendem por repetição.
que nós estamos ensinando? Se todos comem, dormem e sujam, porque só as mulheres têm que cozinhar, arrumar e limpar. E por que os homens não agridem toda e qualquer mulher, mas aquelas que consideram sua propriedade, ou sobre as quais pensam ter direitos? Já ouviram, se ela não for minha, não vai ser de mais ninguém? Aí aqui uma definição de violência, né? Qualquer ação ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público ou privado. A gente fala de violência contra a mulher e fala de violência de gênero, porque a violência contra a mulher sempre está presente em relações desiguais de poder, onde uma pessoa, que pode ser homem ou mulher, acredita ser mais forte que a outra, que no caso a pessoa agredida é sempre mulher. Mas existem relações desiguais homossexuais, por exemplo. A gente já recebeu, inclusive, mulheres que sofreram agressão por outras mulheres. Sempre uma pessoa acredita ser mais forte que a outra. E aqui só uma definição rápida de abuso, porque também é uma forma de violência, está presente na grande maioria dentro das casas, né? Então, no âmbito doméstico, que a gente fala que é qualquer ato ou jogo sexual, seja homossexual ou hétero, cujo agressor esteja em estágio de desenvolvimento psicossocial mais adiantado que a criança. Então, a vítima é sempre menor do que o agressor. E aí envolvem várias práticas, com ou sem ato sexual, com penetração ou sem. Qualquer questão, né, qualquer ato que exponha a criança a essa prática erótica ou sexual é abuso, né, não necessariamente precisando ter penetração. E aí a maioria dos casos de abuso ocorre dentro de casa, né? E mais uma questão para a gente pensar e ficar muito atento, porque a maioria dos abusadores tem envolvimento emocional com as crianças, né? Então são pessoas próximas. E as crianças que são mais vítimas são as que têm entre 4 e 12 anos. E do sexo feminino, né? A grande maioria das vítimas ainda é do sexo feminino. Então, para a gente finalizar essa primeira parte, homens e mulheres são diferentes. Fisicamente, a gente vê, né? Questão de hormônios, enfim, somos diferentes. Mas essa diferença biológica não justifica as desigualdades que a gente vive, né? Aqui nós temos 3 exemplos. Educação e renda. Uma mulher com 12 anos de estudo recebe, em média, 65% do salário do homem com a mesma escolaridade, na mesma função. 82% das mulheres jovens realizam tarefas domésticas. 40% dos homens jovens cumprem tais atividades. E 88,5% das vítimas de estupro no Brasil são mulheres, muito mais visadas, né? Eu já fiz uma pergunta, eu também trabalho no CAPS Adela de Jaú, né, com dependentes químicos. E um dia eu fiz uma pergunta, era um grupo só de homens, e a gente, em novembro, trabalha os 16 dias de ativismo, e nós levamos esse tema para eles. E eu perguntei para os homens, quem de vocês tem medo de sair na rua sozinho e ser estuprado? Eles deram risada da minha cara, né, porque isso é muito distante deles. E quem de nós não tem, né? As mulheres não saem mais sozinhas hoje à noite de casa, porque tem medo disso. Então, nós somos muito mais vítimas de estupro que eles. E só um vídeo curtinho para a gente finalizar essa primeira parte. Homens não são todos iguais, nem as mulheres. Quando as mulheres lutam por igualdade, elas não querem ser iguais aos homens. Querem sim direitos iguais, deveres iguais, oportunidades iguais, divisões de tarefas iguais, cargos iguais, salários iguais e respeito às diferenças. Porque a diferença, sim, é sempre bem-vinda.
A desigualdade, nunca. Então, vamos dar um intervalinho para a gente continuar depois? Obrigada, viu?